Vamos falar sobre um assunto muito sério. O Brasil é o quarto país do mundo em número de acidentes fatais no trabalho. Coisa triste, né? É isso mesmo. A gente volta a conversar ao vivo com o repórter Felipe Farias. Felipe, como é que está Alagoas nessa situação, hein? Liara, de acordo com a Secretaria de Estado do Trabalho e Emprego, em entrevista aqui mesmo no Bom Dia Alagoas, nessa segunda-feira, aqui no estado ocorreram 12 mil acidentes no trabalho de forma geral ao longo de 2014. E de acordo com o setor de segurança de saúde do trabalhador do Ministério da Saúde, em audiência na Comissão de Seguridade da Câmara dos Deputados, os segmentos mais vulneráveis no Brasil são motoristas, trabalhadores da construção civil, trabalhadores rurais e segurança, pessoal que trabalha na vigilância patrimonial. Aqui conosco o superintendente do Regional do Trabalho e Emprego em Alagoas. Bom dia, obrigado pela presença. O que tem sido feito para se combater o acidente do trabalho aqui no estado? A Superintendência Regional do Trabalho tem intensificado palestras junto aos empresariados locais, cedendo auditores fiscais para que vão para canteiros de obra, que vão para as usinas, que vão para as indústrias aqui em Alagoas, tentando realmente diminuir esse número que é um absurdo. Foi constatado que entre 2013 e 2014, respectivamente, foi entre 8 e 10 mil acidentes de trabalho aqui em Alagoas. Então, a gente, nesse dia de hoje, que está comemorando o dia, 28 de abril, Dia Internacional em memória às vítimas de acidente de trabalho, a Superintendência vem desde o início do ano fazendo novas notificações, intensificando ainda mais a fiscalização, como eu disse, nas grandes indústrias, nas grandes empresas, nas usinas do interior do estado. Agora também estamos pegando as pequenas e médias empresas, né? Tudo com o interesse de tentar diminuir ainda mais esse saldo negativo que é o número de acidentados aqui em Alagoas. Uma colocação que fizemos ao representante de um grupo formado por auditores fiscais do trabalho a propósito da data de hoje. Dá para se estabelecer, apesar de ser uma avaliação muito simplista, descontando isso, mas daria para se estabelecer a quem caberia mais a responsabilização pelo acidente do trabalho. Descuido, desrespeito às normas por parte de um dos segmentos, falta de investimento por outro ou até falta de fiscalização a quem cabe fazer isso, ou seja, empregado, empregador ou setor público. Eu acredito que todos têm culpa nisso aí. O setor público, porque infelizmente não dá condições para a própria Superintendência Regional do Trabalho, hoje conta com apenas 40 auditores fiscais. Então é um número muito reduzido para se alcançar a grande massa das indústrias, das empresas aqui em Alagoas. Por outro lado, o empresariado também deixa um pouco a desejar na questão da própria fiscalização da empresa dele dentro dos trabalhadores, a questão de compra de equipamentos de segurança. E também, às vezes, uma boa parte desses acidentes tem a ver também com o próprio trabalhador, que tem, às vezes, em posse ali, próximo à sua mão, o instrumento, o EPI, e não usa. Como foi o caso aqui de vários acidentes de pessoas que, inclusive, na Ponta Verde, há 1 ano e meio atrás, numa obra, tinham 3 trabalhadores, os 3 estavam com o EPI. Só que um deles tirou o EPI para buscar alguma coisa na ponta lá da obra e esse acabou caindo. Os 3 caíram, 2 ficaram pendurados, que estavam com o equipamento de segurança, e esse que se desleixou e tirou o equipamento acabou falecendo. Então, a Superintendência tem se preocupado com isso. Nós fizemos ao longo desse mês de abril algumas atividades, levando a sociedade alagoana como um todo, não só para o empresariado, mas como a sociedade como um todo, nessa questão de se preocupar com a saúde e a segurança do trabalhador. No sábado à noite, nós tivemos aqui o ápice desse mês de abril em Alagoas, foi o prêmio Braskem de Saúde e Segurança do Trabalho, onde vários jornalistas e empresas jornalísticas participaram, concorreram, foram vencedores e ajudaram, contribuíram com a sociedade para tentar diminuir a questão do acidente de trabalho em Alagoas. Motoristas, agentes de segurança, trabalhadores da construção civil e trabalhadores rurais são, segundo o Ministério da Saúde, os segmentos mais vulneráveis em âmbito nacional, aqui em Alagoas. Eu acredito que também é por aí. A gente percebe que no campo, infelizmente, e aí onde é que está os maiores números aqui em Alagoas, está no campo, principalmente na atividade da cana-de-açúcar, dos 8 a 10 mil acidentes de trabalho, cerca de 4 mil são desse segmento. A construção civil
Brasil, aqui em Alagoas, se eu não me engano, em 2014, chegou a quase 2.000 acidentes de trabalho. Então, são atividades que utilizam, às vezes, da força humana e, às vezes, são a falta de equipamento de proteção a esses trabalhadores é quem fazem esses números crescerem. Volto a dizer, a superintendência tem feito a sua parte, tem, inclusive, aumentado a fiscalização. Como eu disse a você, agora nós estamos fiscalizando os setores das panificadoras, dos supermercados, inclusive até também os salões de beleza. Então, o nosso intuito é fazer com que a sociedade, porque as pessoas pensam que o grande acidentado é aquele motoqueiro que está correndo a 60, 70 km por hora. Não, às vezes um próprio cabeleireiro, se o equipamento não tiver com uma boa segurança, ele pode levar um choque. Numa padaria, se o equipamento, o cilindro, enfim, um outro equipamento não esteja bem aterrado, pode ali acontecer um acidente. A propósito desse assunto para o segmento de panificação, a gente abordou aqui no Bom Dia Alagoas recentemente a necessidade de adaptação, de adequação a uma das normas federais que vai implicar em muito investimento para esse setor e, segundo uma projeção, se isso não conseguir ser conciliado, pode levar até a fechamento do desemprego. Como é que isso pode ser encaminhado? Às vezes a adaptação exige muito investimento e acaba-se com o posto de trabalho. A lei não é nova, a lei é antiga, né? A lei é antiga. Então, essa resposta não pode ser motivo para que a superintendência pare com a fiscalização. Ao contrário, não se pode colocar na prioridade, vamos dizer assim, a defesa no caso aqui, a defesa da saúde do trabalhador. Então, não se pode, por motivo financeiro, dar uma resposta à superintendência de que não vai fazer porque não tem condições financeiras. Ao contrário, a gente pode fazer como nós fizemos com os postos de combustíveis. Nós fizemos um acordo de conduta entre a Superintendência Regional do Trabalho, os donos de postos de combustíveis e os trabalhadores dos postos de combustível para, no prazo de 2 anos, eles se adequarem às normas. Então, a gente está chamando também a esses sindicatos, tanto patronal como de trabalhadores, que venham à Superintendência, vamos fazer um acordo. Se não puder ser resolvido em 30, 60, 90 dias, o prazo a gente pode até negociar. Agora, que vai ter que fazer as alterações, vai. Até porque esse número de acidentados tem que ser reduzido e a gente conta com a compreensão de todos e principalmente dos que fazem a parte financeira de Alagoas melhorar, né? Então a gente pede que essas pessoas sejam conscientes e saibam que o trabalhador tem que ter a prioridade na área da segurança. Obrigado pelas informações. Pois é, como dissemos, de acordo com a Secretaria de Estado do Trabalho e Emprego, em revelação em informação prestada ontem mesmo, nessa segunda-feira aqui no Bom Dia Alagoas, 12.000 ocorrências, aí incluídos todos os tipos de acidentes de trabalho ao longo de 2014. Isso, obrigada, Felipe. Você precisa mudar mesmo. Obrigada pelas informações.